Você está ouvindo Bala na Agulha. Em Amparo, exatamente 15 horas 10 minutos. Continue ligando 3807-2237. Paulo Carioca, estava com a pergunta dele aqui, mas eu lembro de cabeça, não sei onde que eu enfiei. Ele pergunta o que você acha de uma administração, eu acho que ele está querendo falar de Amparo, né? Precisa importar, trazer gente de fora para governar a cidade. Então, Conde, isso sempre foi uma polêmica, né? Eu não sou contra. Primeiro, o que é gente de fora, né? Eu acho que nesse mundo globalizado, nesse mundo, o que é gente de fora, né? Eu acho que para mim a questão é a seguinte: a pessoa ele tem que se dedicar ao seu trabalho, cara. É capaz ou não? E além disso tem um envolvimento com a cidade. Eu acho que na nossa experiência nós tivemos algumas pessoas que vieram trabalhar de outras cidades que tiveram grande envolvimento com a cidade de Amparo, e outras que não tiveram. Então, assim, foi um aprendizado para nós também. Então, eu acho que essa é uma grande questão. Mas isso não quer dizer também que se a pessoa nasce aqui e vai ter um grande envolvimento no seu dia a dia com o trabalho com a cidade. Não é isso também uma questão relevante. Eu acho que é caso a caso. Agora, nós tivemos isso no início da administração do César. O César deve ter 1 ou 2 secretários e tal. Na nossa administração nós procuramos trazer, realmente trabalhar com mais as pessoas daqui mesmo. Esse foi um pouco da nossa linha, isso valorizando os servidores, como eu falei no começo do programa. Foi essa a nossa decisão. Eu acho que tem que trazer a colaboração e ter pessoas que tenham conhecimento, eu acho que é muito importante. Mas eu acho que o dia a dia da prefeitura, você poder trabalhar com pessoas mais próximas, que realmente têm um envolvimento com a cidade, eu acho que isso foi um aprendizado para mim. Hoje eu penso isso. Eu acho que para assuntos hoje, onde a legislação ela é extremamente, realmente administrar hoje, se o prefeito, eu falei, o prefeito hoje tem que ser um gestor, cara, administrativo, que tem uma capacidade política de debate, né, com a cidade, de explicar essas questões. Porque o prefeito hoje, que for extremamente querer fazer só política, atender, não fecha essa conta junto com as legislações, vai ser ficha suja. Quer dizer, não tem como você hoje administrar se você... eu acho que até tem um artigo na Le Monde, aquela revista francesa do Eloy Pietá, que foi um grande prefeito, 8 anos, Eloy Pietá de Guarulhos. E o Eloy escreve um artigo onde ele diz os 10 mandamentos para ser um bom prefeito. Né? E o primeiro mandamento ele tem que ter coragem de dizer não. Né? Então, assim, porque realmente não tem condições de você atender. Hoje a política tem que ser no conjunto, você tem que ter programas para incluir as demandas e não ser individual. Quem for fazer um atendimento individual, querer atender um aqui, outro ali, isso realmente não fecha, eu acho que vai ter problemas sérios depois com a própria legislação. Então eu acho que hoje essa característica é a eficiência, porque não está fácil administrar hoje um município. Né? Por várias características a gente até pode falar hoje quais são as dificuldades maiores dos municípios brasileiros, mas é isso que eu penso sobre essa questão. Então, uma das coisas que a gente... Só fechar, Conde, como você tem muitos marcos legais hoje determinados em leis, saneamento, por exemplo, até janeiro de 2014, quem não tiver os planos de água e esgoto não recebe recursos mais federais. Né? Mobilidade, quem não tiver o seu plano aprovado em lei até 2015 não recebe mais recursos de mobilidade. Educação, tem que estar no par. A saúde, esses projetos, hoje é um projeto fantástico da saúde, quer dizer, que são as regiões de saúde, né, que é um projeto que nós tivemos acesso no final de 2012, que o ministro Alexandre Padilha implantou agora em 2013, que hoje a saúde não é atendimento, que a cidade que tiver uma política de atendimento ao seu cidadão não vai dar conta. Né? Hoje a saúde atende a região. Então, se você não tiver um trabalho de saúde regional, você vai ter precarização dos serviços da saúde nas cidades. Isso é comprovado. Então, assim, o Ministério da Saúde hoje lançou as 452 regiões de saúde no Brasil. E aí você tem que estar incluído nessa região de saúde, onde a administração é regional, não é mais da cidade. Essa é a linha do Ministério que está sendo feita. Então, devido a esses vários marcos legais, você tem que ter capacidade de pessoas com capacidade. Eu defendo muito a participação de pessoas com conhecimento, quando você pode contratar através de uma consultoria que pode elaborar um projeto de lei muito bem elaborado. Você não precisa ter quadros específicos, porque mesmo assim o Brasil está com uma deficiência muito grande de quadros específicos para essas
demandas que o governo federal está colocando e as legislações brasileiras estão colocando para os municípios. Olha, uma das coisas que a gente sempre escutou e a gente sempre escuta é o seguinte: me parece que a administração sua, principalmente, foi extremamente técnica, né? Então, tinha projetos, né, prevendo coisas, mas que não fazia o básico do dia a dia, né? Limpeza da praça, que parece que o Jacó apareceu com mangueira, né? Tirou foto, tira foto de tudo, foi lá no bairro do Sem Terra, tirou foto, foi no carnaval visitar lá a emergência, o posto de saúde, enfim, uma coisa que me parece que vocês não faziam. Não ficou faltando isso? Não, então, essa questão da manutenção, acho que manutenção é um caso sério, né? Do dia a dia. Eu acho que assim, se nós tivemos, acho que na administração, os primeiros 8 anos com o prefeito César foram um problema que nós enfrentamos. Depois, na minha administração, nós conseguimos colocar os contratos de manutenção mesmo em fevereiro de 2011, cara. Foi em fevereiro de 2011 que nós conseguimos fazer os contratos de capinação, né? Os contratos de asfalto que eles vêm se renovando. Manutenção de próprios públicos. Eu acho que a partir de 2011, as fontes, por exemplo, as fontes entraram em 2012, a manutenção das fontes, né, que foi o SAI que fez um trabalho que o Toninho fez em relação às fontes. Então, nós praticamente resolvemos esse problema, nós começamos esses contratos e isso começou a dar resultado no final de 2011. Tanto é que os contratos de manutenção que estão sendo executados agora são os contratos que nós fizemos, né? Essas manutenções que hoje a prefeitura está fazendo foram contratos nossos, né? Então, enfim, nós demos conta disso. O único contrato que faltou, Conde, foi o de sinalização horizontal para trânsito, que eu gostaria de ter feito, que a gente não tinha recurso para fazer. Foi esse que faltou. Agora, as outras áreas de manutenção nós conseguimos dar conta. É lógico que você não pode tem um buraco hoje, amanhã você fecha. Nós fizemos um projeto onde alguns lugares tem que ser mais rápido, outros menos, mas enfim, nós demos conta com esses contratos, tanto é que eles estão executando. E continua sendo executado esses contratos de manutenção. E por que a população não sabe disso? Então, você tem razão, Conde. Esse foi o grande problema que eu coloco aqui. Isso, para mim, é a política, né, que faltou para nós. Né? Faltou o quê? A gente ir no bairro, ter um orçamento participativo, por exemplo, né, que eu acho que hoje foge um pouco essa questão do orçamento participativo pelas regras novas das legislações, mas faltou a gente explicar isso, estar mais presente, estar mais próximo à população. Acho que esse foi nossa grande deficiência. Né? Paulo. Bom, a gente está faltando ainda 40 minutos no final do programa, acho que já é bom de entrar na parte polêmica, né, Conde? Então, Paulo, 2 ou 3 semanas atrás, a assessoria de comunicação da prefeitura mandou uma matéria para todos os meios de comunicação aqui da cidade, falando que o PT, logicamente a sua administração, havia deixado de lado 6 milhões de reais, dinheiro que seria utilizado para o recapeamento e asfalto aí de várias vias públicas de Amparo. Inclusive até lá no loteamento das Porcelanas, lá em Arcadas, aqui alguns lugares tipo Augusto Baraça, enfim, várias outras ruas que iam receber aí um recapeamento e outras seriam asfaltadas. Você realmente foi o primeiro prefeito a falar: não, eu não quero dinheiro do governo federal para fazer asfalto na cidade? Você foi o primeiro a fazer isso? O que realmente aconteceu? Você deixou de lado? Você perdeu a eleição? Quis deixar? Deixa o Jacó com os buracos aí, vai, para que se virar, vai. Foi isso que você pensou? O que realmente aconteceu em relação a esses 6 milhões de reais que seria utilizado na pavimentação da cidade? Primeiro, Paulo, isso não era para... Esse programa do governo federal não é para buraco, né? Para bairros onde você tem terra, enfim, é um pouco nesse caminho, essa linha. Segundo, é uma linha de financiamento, não é um recurso federal do OGU, do Orçamento Geral da União, a fundo perdido. É um financiamento, um empréstimo que a prefeitura teria que fazer para poder fazer requerer esse projeto. Como é um empréstimo, cara, você não é simplesmente você protocolar o projeto e você ser beneficiado, por exemplo, é diferente de uma emenda, é diferente de um programa federal onde você se cadastra e se você é contemplado, você vai lá, assina o convênio e o recurso está liberado para você fazer. O empréstimo é diferente, você tem que enviar uma carta consulta. O que é uma carta consulta? Dizendo que aquele seu produto, o seu objeto do projeto, ele está contemplado naquele programa, né? Porque daquele empréstimo, você não pode pegar um dinheiro para fazer uma coisa e fazer outra.
Então você tem que justificar que aquilo é... Então nós fizemos essa carta consulta, nós mandamos essa carta consulta. Né? Com a carta consulta aprovada, você tem que enviar o projeto. Né? Uma vez enviando o projeto, aí a Secretaria do Tesouro Nacional, não passa nem no Ministério das Cidades ainda, a Secretaria do Tesouro Nacional vai analisar se você tem capacidade de endividamento. Tendo capacidade de endividamento, ele vai pedir uma lei autorizativa na Câmara. Aí você tem que aprovar uma lei autorizativa, a Câmara vai ter que aprovar o empréstimo. Cara. E aí você vai mandar o projeto, e aí você pode ser contemplado ou não pode ser contemplado ainda. Então tem essa questão. Como era um empréstimo, cara, né, nós fizemos apenas o envio da carta consulta, nós não demos encaminhamento por ser um empréstimo. Eu achei uma falta de ética minha, de responsabilidade, fazer um empréstimo por uma próxima administração pagar, sem conversar com a próxima administração. Então você pode também você pode falar assim, mas por que você não conversou? Mas isso não foi colocado por aquela equipe de transição? Não, aqui, isso... eu até trouxe para vocês aqui no dia 21 de 12 de 2012, então todas as atas de transição estão publicadas no Diário Oficial, está aqui, né, para um documento público que explica a transição, né, porque andaram falando também, não fez a transição, está aqui. Eu recebi o prefeito Jacó uma vez na transição, coloquei à disposição no primeiro dia, na primeira semana, vocês estão testemunhas, eu publiquei um decreto, depois de um tempo apenas que foi instalada a comissão, e me coloquei à disposição. Eu tive a presença dele uma vez para ele pedir para ser presidente do consórcio de saneamento, e entregou um ofício para mim para levar para os prefeitos para ser o presidente do consórcio. Foi esse o pedido, né? Então, assim, não teve essa... Então eu me senti, como é que eu vou pedir um empréstimo para outra administração pagar sem passar pelos trâmites legais? Agora, recursos que eu pude pedir, né, e assinar de convênios a fundo perdido, nós fizemos. Tanto é que são 23 milhões que nós deixamos de obras, aí tem todas as unidades de saúde, convênios assinados, para que ele conseguir fazer os seus projetos. Então, assim, eu apenas não dei sequência à questão do empréstimo por esse motivo. Agora, os outros convênios, que é a fundo perdido, todos eles foram assinados. E falar em fundo perdido, tem uma grande polêmica com relação à ETE, né? Por que essa feita até agora não está funcionando e por que agora apareceu uma em Arcadas, né? Para ser feita em Arcadas, que segundo dizem, inclusive o pessoal, o Birubiru, que é vereador do PSDB, a fundo perdido, que vocês e o PT desprezaram? Então, primeiro, Conde, são duas coisas, né? Primeiro, a ITE nossa, que nós fizemos, primeiro é uma ação judicial, né? Eu acho que tem essa questão. Na época que teve essa ação judicial, o César Pagan, isso era 2006, inclusive 2004, que teve essa ação judicial, colocando multa para a prefeitura, é uma ação judicial que está acontecendo. Né? Então, naquela época, a saída que o ex-prefeito César Pagan teve foi o empréstimo. Não tinha programas a fundo perdido naquela época, porque ou a prefeitura naquela época conseguia fazer isso, ou ia ter que pagar multa diária, inclusive com improbidade para o prefeito, então, correndo o risco de chegar a isso. Então, foi conseguido esse empréstimo. A ETE, então, isso é uma coisa. Né? Então, por que ela não está funcionando? Então, segundo, ela está funcionando, tanto é que eu recebi o relatório do engenheiro, o último, que agora saiu da prefeitura, mas foi informado ao Ministério Público agora da situação da ETE. A ETE está funcionando, eu recebi uma ligação do proprietário da empresa, inclusive, eu conversei com o proprietário da empresa semana passada, e a ETE está funcionando, ela tá pronta para atender os 90% do esgoto tratado. Ela está funcionando com os 20% que foram ligados durante a nossa administração, que era o contrato que estava com essa empresa para fazer. Agora, se ligar os outros receptores, hoje ela está tratando 20% de esgoto, em torno de 15% a 20% de esgoto. Por que não ligou o resto? Agora tem que dar continuidade ao projeto e ligar os outros interceptores. Inclusive, um trabalho que o Toninho Siqueira começou a fazer foi a questão da água pluvial nos interceptores, na questão da rede de esgoto. Tem muita ligação clandestina da cidade ligando na rede de esgoto. Isso está levantado, inclusive, no relatório, o último relatório do engenheiro, dizendo que tem que continuar um trabalho do SAI, o SAI tem que fazer um trabalho para poder identificar as ligações clandestinas, porque isso pode ser prejudicial para a ITE, para a Lagoa, enfim, esse é o ponto. A questão de Arcadas é um projeto que nós começamos a fazer esse projeto. É um projeto, nós conseguimos a liberação, nós conseguimos o licenciamento ambiental, inclusive a única coisa que faltava foi
a propriedade da estação elevatória, que eu e o Toninho Siqueira estivemos da empresa Rousselot, com o gerente da empresa Rousselot, e ele doou o terreno, inclusive a gente na época fez um agradecimento ao Rousselot, eles doaram o terreno, foi feita toda a edificação de área para poder fazer a elevatória lá. E o adjunto, o secretário adjunto, no dia da inauguração da sede do consórcio, anunciou a ETE de Arcadas na inauguração da sede do consórcio, isso em 2012, quando nós inauguramos a sede, no final de junho do ano passado. Então, é um projeto que nós conseguimos fazer o projeto, nós contratamos uma empresa para fazer o projeto executivo, conseguimos as liberações ambientais e deixamos prontinho para ser executado agora. Quer dizer, não foi achado numa gaveta, como sugeriu alguém aí? Não, esse projeto foi um projeto executivo encaminhado, inclusive. Porque na Câmara Municipal falaram que a gente achou esse projeto lá que estava deixado de lado, dentro de uma gaveta do SAI lá. Isso foi encaminhado, inclusive, durante o ano de 2012 todo, né? E anunciado pelo secretário adjunto que a gente já tinha entregue o projeto da estação de Arcadas, e foi anunciado também que o projeto executivo de 3 pontos estava em elaboração. O Toninho Siqueira deixou esse encaminhado também a elaboração do projeto executivo da estação de Arcadas, de 3 pontos. Tá bom. Murilo? Não, só para finalizar esse tema, uma tecla que o Biro bate sempre, o Samuel Bruno do PV também, por que a Amparo não optou pelas mini estações através do longo do rio, que seria a fundo perdido, e a alegação que eles falam que devolveria água no rio durante a cidade, né, não ia jogar água do rio limpa só no final da cidade. Isso foi muito discutido de 2000 a 2004, vocês se lembram, né? E porque é o seguinte, quem fez o projeto e identificou que seria esse o caminho foi o consórcio PCJ. Foi o governo do estado que financiou a Florescer, que foi a empresa que fez o estudo técnico identificando. É melhor ter uma lagoa apenas do que as minis. E hoje, no Ministério do Meio Ambiente, a gente discute muito isso e está consolidado. Qual é o grande problema das minis? É a manutenção do dia a dia. Hoje, um grande problema das prefeituras que tem é o custeio para você manter as prefeituras. Esse está sendo o grande problema dos prefeitos hoje, cara. E aí, você abrir mais custeios, entendeu? Você ter mais lagoas pequenas, cara, vai levar a você ter um acréscimo. E lógico, quem vai pagar isso é a população através da taxa de esgoto, que isso já existe e vai ter que ser intensificado a partir de agora, porque é lei. E quem vai gerenciar essa questão das tarifas de saneamento são as agências reguladoras, não é mais nem o município. Tá. Mas vocês não tinham acesso a esse financiamento a fundo perdido, no caso? Não, porque quem identificou, quem fez o projeto foi a própria Florescer, contratada pelo governo do estado, né, fez o projeto, daí depois então fizemos um projeto executivo e o caminho estava dado, era esse. O que teve de linha de programa para a gente poder acessar foi esse financiamento através do Ministério das Cidades. Paulo Domingues. Bom, então a ETE não funciona porque o SAI não está querendo ligar mesmo. A ETE está funcionando. Vamos dizer assim, ela não está com a sua capacidade ainda. Se tiver a capacidade da ETE todo ligado, você estaria tratando os 90%. Ela está pronta para isso. Ela está tratando 20% de esgoto. Né, Quer dizer, do jeito que deixou lá no dia 17 de dezembro, quando foi inaugurado, até agora... Vocês estiveram lá, vocês viram o esgoto entrando. Entendeu? E acompanhando, nós estivemos lá depois, e eu tive a semana passada, conversei com o proprietário da empresa, como é que está a situação, e ele colocou para mim que está tranquilo, está funcionando, que está entrando de esgoto, está sendo tratado, inclusive com a licença de pré-operação da CETESB. Bom, agora um outro assunto polêmico é com relação à taxa de contribuição, vamos dizer assim, como está sendo chamada aí pela administração, contribuição da parte de iluminação. Isso nunca existiu aqui em Amparo, alguns municípios já como Pedreira, Serra Negra, outras cidades da região já tem. E o Jacó mandou isso para a Câmara Municipal, houve logicamente um desgaste grande, todo político que quer criar uma taxa, uma contribuição, dá um desgaste muito grande. Com a justificativa que o município vai ter aí que, a partir de janeiro, vai ter que assumir a manutenção de toda a rede elétrica do município. Por que o PT não criou isso? Porque isso desde 2010, se não me engano, a normativa de 2010, por que a sua administração não quis criar isso? Se fosse a Ana que tivesse ganho, ela teria que criar também isso daí. Enfim, o que é isso? O que você sabe, que informação que você tem em relação a essa taxa? Ela
ela é legal, ela pode, tem que vigorar realmente? Será que lá em janeiro o governo federal mude, a própria agência reguladora mude e não determine, não coloque a manutenção sobre a responsabilidade do município? O que você está sabendo disso? Então, Paulo, eu acho que tem que ter um contexto histórico, isso é importante as pessoas saberem, né? Porque é muito fácil você falar assim, vai ter aí o governo federal vai ter que, agora regulamentou que dia 1º, então eu vou criar uma taxa. Eu acho que não é só isso, né? Primeiro, a conta de luz, de energia elétrica, dos postos de iluminação, né, da energia elétrica da cidade, as prefeituras não tinham essa conta quando você tinha as companhias estatais. Quando as companhias eram estatais, isso a prefeitura, as prefeituras recebiam isso de graça, né? Como é a questão dessa legislação que eu falei para vocês, a questão da água, tem uma legislação que todos os prédios da prefeitura não cobram água, o SAI não recebe da prefeitura, porque é uma coisa estatal. Com a privatização do sistema elétrico brasileiro, cara, no governo do PSDB, Fernando Henrique, né, foi criada em 2002 uma emenda constitucional que criou a contribuição de iluminação pública. Então, assim, a prefeitura não tinha nenhuma conta a pagar. A partir de 2002 teve uma conta a pagar e Amparo, acho que em torno, na época, 1,2 milhão, se não me engano, por ano. Então, assim, nós em 2002 poderíamos, né, então essa conta aparece na privatização do sistema elétrico brasileiro, para os municípios brasileiros. E o governo federal, na época, o Fernando Henrique, dá a prerrogativa aos municípios cobrarem ou não. Por que nós não cobramos, cara? Nós não cobramos porque desde aquela época nós entendemos, cara, que a energia elétrica ela é fundamental para o desenvolvimento do país. A energia elétrica, combustíveis e a parte de telefonia, isso é fundamental para o desenvolvimento de um país. Tanto é que a presidente Dilma vem trabalhando muito forte para poder reduzir os custos da energia elétrica brasileira, que é uma das mais altas. Então, isso é o principal ponto, um dos principais arrecadadores de ICMS, inclusive, né? Essas três coisas que eu falei. Muito que bem. Na conta que aparecia, você tem uma conta que você paga de energia elétrica e uma conta de manutenção. Alguns estados brasileiros, por exemplo, o Espírito Santo, os municípios do Espírito Santo já pagam, já assumem a conta. O que é manutenção? É apenas a luminária. É a lâmpada e aquela luminária que fica por conta da prefeitura. Se queimar uma lâmpada, quem tem que trocar é a prefeitura. Os municípios do Espírito Santo há muito tempo já, eles são que fazem isso, outros estados também. São Paulo, um dos poucos estados que a concessionária ainda faz essa manutenção. Mas na conta de energia aparece a conta de energia mesmo e a conta da manutenção. Um município, em média, que vai pagar uma conta de R$1 milhão, praticamente 20%, 200 mil é de manutenção. Então, se eu colocar, hoje o município optar por colocar a contribuição de iluminação pública, ele vai pagar, se ele paga hoje R$1 milhão para a CPFL, ele vai pagar 800 mil e 200 mil ele não vai pagar, porque é ele que vai fazer a manutenção. Então, você tem uma parcela da manutenção que você já paga para a CPFL e você vai deixar de pagar. A prefeitura vai ter esse recurso para ela, cara. A pergunta é, esse recurso dá para fazer essa manutenção? Né? Então, primeiro, tem que fazer a lei determina isso, inclusive, e com a lei de acesso, qualquer pessoa pode pedir isso à prefeitura. Para fazer uma lei dessa, a prefeitura tem que apresentar uma planilha, onde ela vai ter que dizer qual é o custo que ela paga para a CPFL de energia elétrica e qual é o custo que ela paga de manutenção. E com o valor da lei que cada município cobra quanto ele achar que deve cobrar, quanto vai arrecadar e quanto que vai cobrir a energia elétrica e quanto que vai cobrir a manutenção. Isso é obrigado no projeto apresentar. Então as prefeituras têm que apresentar essa planilha, porque isso vai ser alvo de auditoria do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público. Porque você não pode pegar esse dinheiro e gastar com outra coisa. Então essa planilha vai ter que existir para mostrar qual é o valor. O que os municípios estão fazendo e por que nós optamos por não cobrar da população? Nós podíamos ter cobrado em 2002 já. Nós optamos não cobrar justamente por isso, porque você vai onerar uma das mais importantes formas de desenvolvimento do país, que é a energia elétrica. Tanto é que a presidente Dilma agora está fazendo um esforço enorme para baixar essa tarifa de energia elétrica. Então, é por isso que nós não cobramos. Aí você fala, mas da onde vocês tiraram e arrumaram 1.200.000 para pagar da noite para o dia essa conta? Aí, Paulo, é IPTU, você tem outra, a ISS, você tem outras arrecadações que você tem que
fazer a gestão, parar de gastar de um lado, arrecadar do outro e colocar isso no seu projeto de planejamento de receitas e despesas da prefeitura. Né? Cargos de confiança, por exemplo, quando nós optamos também para economizar R$1 milhão de cargos de confiança, foi o que você falou. Uma parcela disso foi para a gente poder equalizar, desequilibrar as contas da prefeitura. Então, a gente achou desnecessário cobrar a contribuição da ação pública, mesmo porque daqui para frente, daqui a pouco vai vir a taxa do lixo, que aí vai ser obrigado a cobrar. Então, são outras coisas que as prefeituras serão obrigadas aí por questões legais e não opcionais, entendeu? E aí, para terminar, o que as prefeituras têm feito, né, para fazer a manutenção? Porque essa lei, se for só para manutenção, se hoje a prefeitura vai ter R$200 mil ou R$300 mil dessa conta total para manutenção, quanto que é esse valor da manutenção? Então inclui mais 200, 300 mil e faz a manutenção. Então o que os municípios... Não 1 milhão e 800 que eles estão prevendo aí, né, Receita? Quer dizer, ficou evidente que a prefeitura quer pagar a manutenção e a energia elétrica do município também. Ela quer ter uma sobra de caixa aí de 1 milhão, mais ou menos, 1 milhão, até 1,5 milhão, mais ou menos. Então o projeto da prefeitura atual, que eu não conheço, deve ser para pagar a energia, que foi no próprio governo do PSDB, que o Fernando Henrique fez isso. Então eles estão ganhando para pagar isso e para pagar agora a manutenção que entra a partir de 2014, que é muito menor do que a contra-energia. Por isso que eu acho que tem que ter a planilha para mostrar, para ser transparente para a população, para mostrar o que é e quanto vai arrecadar. O segundo ponto, mano, assim, como é que você pode, ao melhorar esse sistema de não pagar? As prefeituras estão fazendo várias coisas. Provavelmente tem várias prefeituras fazendo o seguinte, cara. Primeiro, na sua casa você paga a contra-energia de luz através de um medidor. A iluminação pública dos postes, ela paga como, se não tem medidor? Então paga pelos 12 horas que você tem o dia. Então a concessionária fala, durante 12 horas você vai pagar a conta das 6 da noite até as 6 da manhã. Essa é a conta, é calculado o valor que você vai pagar em cima disso. Porém, nós temos escuridão de 6 da noite às 6 da manhã, os 12 meses do ano? Nós não temos. Então o que está sendo feito é questionado, inclusive judicialmente, esse valor que as concessionárias estão cobrando sem medidor. E o que algumas prefeituras estão fazendo? Que acho que é o primeiro passo para as prefeituras fazerem. É o que nós fizemos no Parque Linear, é o que nós fizemos aqui na revitalização do centro. Essa iluminação do Parque Linear, revitalização do centro, é por conta da prefeitura, não é da CPFL, com um medidor. Então o que as prefeituras estão fazendo? Estão colocando medidores por quarteirões, cara. Então, a cada determinado trecho da cidade, você tem um medidor. Com isso, você vai baratear, você vai pagar menos energia elétrica do que você paga em relação a 12 horas. Então, mas quando você tem horário de verão, né, que você vai começar às 8 da noite, que vai começar a acender a cidade. Então, a primeira coisa que as prefeituras estão fazendo hoje é colocar os medidores por quarteirão. O segundo trabalho que algumas prefeituras estão fazendo, que aí eu acho que é polêmico também, é a questão de determinadas horas da noite, determinados dias, cara, em relação a uma segunda-feira, por exemplo, que você tem uma cidade que realmente não tem a vida noturna mais, né, diferente no final de semana, algumas prefeituras estão colocando redutores de energia em alguns pontos, em alguns postes, algumas coisas que você consegue reduzir, vai ficar mais escuro, mas você reduz pela metade, reduz 70% e você consegue economizar essa conta tendo o medidor. Então é isso que algumas prefeituras estão fazendo. E a terceiro, nós fizemos isso o teste o ano passado, se vocês passarem no novo trecho que nós abrimos na Rua Barão, nós colocamos um teste de um poste com energia solar, que alguns postes estão sendo com energia solar, a LED e outros não. Com a LED é muito mais econômico. Então, alguns programas estão fazendo isso, né, que o governo federal até também permite. Projetos de praças, projetos de você fazer todos os postes com energia solar, iluminação a LED, que vai ser o futuro, e aí como você vai diminuir a conta, no futuro você paga, compensa você colocar esses postes. Então assim, eu quero dizer que tem outras possibilidades de você fazer, antes de colocar essa contribuição, de você colocar, de você fazer uma gestão para poder ter esse recurso. Mesmo porque, daqui a pouco, o que eu falo para vocês, quem vai fazer hoje já né, quem já deveria ser, né, quem faz a regulação, em 2014 é o marco legal final, a regulação das tarifas de saneamento serão obrigadas a serem feitas por uma agência que vai calcular o valor o valor do custo desse saneamento e vai ter que cobrar e ter tarifas compatíveis para manter o sistema de saneamento. Então, daqui a pouco vai vir também outras taxas, aí, outras tarifas. Murilo.
O que você tem a dizer sobre o comunicado emitido pelo Ricardo Bulgari, onde ele falava que seria uma renúncia de receita da prefeitura nessa questão? E se a prefeitura, nesses 12 anos que você está lá, chega a 12 ou não? Chega a 12, né? Sim, fui secretário. Se você já recebeu alguma proposta, porque eu já vi em Monte Alegre a empresa vir e propor, a gente coloca LED na cidade toda e aí faz o contrato lá, a diferença ficaria com a empresa, tal. Se isso já chegou em Amparo alguma vez essa proposta? Eu não acredito ser renúncia de receita, porque isso é opcional da prefeitura, né? Não é uma questão. Renúncia de receita vai ser quando a agência determinar que você tem que cobrar o lixo e você não cobrar. Isso vai ser renúncia de receita. Agora, você tem de cobrar multa e não tem radar. por exemplo. Zona Azul. Hoje eu não sei se a Zona Azul não está funcionando. Então, eu acho que aí é você, nessa sua pergunta que você faz da questão do LED, quando saiu essa decisão da ANEEL, e era para ser em setembro de 2012, em setembro de 2012, aí teve um trabalho muito grande da Frente Nacional de Prefeitos, inclusive encabeçada pela prefeita Darcy Vera de Ribeirão Preto, foi ela que foi a responsável por isso na Frente Nacional de Prefeitos, que fez toda uma gestão, inclusive com a presidente Dilma, pedindo prazos aí para que intercedesse junto ao ANEEL, para que esse prazo fosse para 2014. Nesse momento, o que aconteceu, mano, foi muitas empresas, e eu cheguei a receber, inclusive, uma empresa oferecendo isso. Mas não tem, esse projeto de substituir para LED não tinha consistência, né? Então, eu acho que isso é importante salientar, né? Se você tiver um projeto realmente consistente de que isso vale a pena, que o custo se paga, realmente vale a pena. Eu acho que ainda não paga. Esse poste que nós colocamos, com todo o sistema de energia solar mais a iluminação, era em torno de R$23 mil um poste. Hoje, se iluminar um poste de CPFL, se não me engano, é em torno de R$1.500, R$2.000. Então, assim, o custo está muito distante ainda da realidade dos municípios brasileiros e mundiais. Quer dizer, não tem, o que está sendo feito é pontos específicos você utilizar a energia solar, os LEDs, mas é muito específico para praças, enfim, decoração, enfim, é um pouco isso. Mas vai ser o futuro, com certeza vai ser o futuro. Outro ponto polêmico que falaram e está sendo muito comentado, é com relação ao Centro Esportivo do Trabalhador. Disseram que há medidas irregulares, o campo não funciona, a grama vai ter de ser trocada, a drenagem também é muito ruim, enfim. O que você tem a dizer com relação a esse projeto que foi feito na administração de vocês e que, segundo agora, estão dizendo que não serve para nada? Até emendando isso daí também, um outro ponto também é do centro esportivo lá do Figueira, que de repente parou, ninguém faz mais nada, parece que o recurso até está depositado, parou, e diz que também há algumas coisas que estão sendo revistas, para ser revistas, tal, e por isso que a obra não é tocada, não é concluída. Inclusive dizem que foi uma falha não ter cercado o centro esportivo, né? Eu acho uma desculpa realmente ridícula, porque você não vai construir uma casa, né, se você tem o dinheiro, porque você não tem um muro da casa. É uma coisa ridícula, né, falar um negócio desse. Mas com relação ao tema. Em relação ao centro esportivo do Figueira, é um recurso do Ministério dos Esportes, Caixa Econômica Federal. Eu não sabia que a obra tinha parado. A obra pode parar por vários motivos. Primeiro, porque a prefeitura não fez medição, não mandou para a Caixa. Segundo, tem pendência junto com a Caixa. O engenharia da Caixa tem que vir aqui para analisar, para poder liberação. Também não fez nada, né? Pode ser pedido, pode ter também, pode ter ser feito o pedido, fez a medição, a Caixa autorizou e o Ministério não depositou a parcela, porque às vezes pode acontecer isso também. Quer dizer, teria que ver onde está parado isso. Mas era um convênio que a gente estava executando com a Caixa Econômica Federal normalmente. Simplesmente não vou fazer porque não tem condições lá de ser feito. Isso. Não, mas aí é um convênio assinado, você vai ter que justificar, aí você periga de você ter que devolver todo o dinheiro, né, se você não concluir, porque dependendo do caso, né, então, você vai ter que justificar. Então porque aí você pode ter problemas aí, enfim, mas teria que analisar onde que está parado isso, por que está parado. A questão do Centro Esportivo do Trabalhador é do DAD, é um dinheiro do DAD. O nosso projeto era
um centro, justamente, né, porque nós avançamos muito nos esportes individuais, os esportes, desculpa, individuais não, a parte de ginástica rítmica, judô, isso a gente tinha, nesse projeto tem as salas para esses tipos de modalidades, as salas para jogos intelectuais também, né, xadrez, damas, também é uma sala para isso, a sala das lutas, né, um auditório, o museu do esporte, porque esse projeto do turismo histórico, um deles é a implantação de museus, então a ideia é ter um memorial do esporte, um auditório, então aquele edifício é para isso, que é a segunda etapa. A terceira etapa é o ginásio do hóquei e a piscina. Esse projeto também a prefeitura tem, e o campo. O que aconteceu é que o campo, a empresa começou a executar, não cumpria, e o que nós fizemos ali foi exatamente o que nós fizemos com todas as empresas, notificação, o processo administrativo contra as empresas, que não cumprem as coisas, como aconteceu com a creche do Vale Verde, que nós tivemos que, inclusive, multar a empresa, suspender a empresa, enfim, e a obra teve que parar, licitar de novo, mas esse é o procedimento, a gente notificou, correção, e aí a gestão do dia a dia, né, de você estar notificando, chegar até multar a empresa e suspender a empresa, nesse esse procedimento. O nosso procedimento era sempre 3 notificações da Secretaria de Obras, depois as notificações da administração, aí você tem que ter a resposta deles, enfim, essa questão das obras públicas com empresas que muitas vezes não cumprem o que tem que ser cumprida. Mas você não paga sobre aquilo que ele não fez errado, né? Isso a gente sempre teve esse procedimento. Paulo, você se arrependeu de ser prefeito de Amparo? Você ainda quer continuar na vida pública, vai disputar mais eleições? O que você pensa com relação a isso? Não, Conde, eu acho que sim, foi um grande aprendizado. Eu acho que esses 12 anos que eu fiquei tanto como secretário, comecei como secretário de Cultura, depois Planejamento, Finanças e prefeito, realmente foi uma experiência gratificante. Eu acho que nós fizemos muita coisa. Eu acho que Amparo virou uma referência realmente de obras, não só obras, mas realmente os trabalhos sociais que foram feitos, enfim, eu não me arrependo, acho que conheci muita gente boa, a equipe realmente dá muita saudade de trabalhar com esse pessoal, com essa equipe, eu tenho muita saudade, porque realmente foi um trabalho que é lógico, a gente não consegue resolver todos os problemas, os desafios são enormes, mas eu acho que nós avançamos muito, realmente Amparo conseguiu um avanço significativo, inclusive com o índice Firjan, vários prêmios que nós recebemos, enfim, eu acho que foi gratificante. Mas eu acho que desde o início, né, essa gestão nossa, começou com esse prefeito César Pagan, ele trouxe pessoas e convidou pessoas a participar, que muitas vezes deixaram suas profissões, enfim. E eu também tenho vontade, sempre, né, eu tive esse convite da presidência, que mais uma vez eu adiei um pouco do meu trabalho, mas a minha intenção sempre foi voltar para a universidade, voltar para a engenharia elétrica, para a música, enfim. E agora estou conseguindo um pouquinho voltar para fazer isso, mas assim, eu acho que não me arrependo, mas acho que tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. Eu acho que foi um aprendizado, foi um momento importante e disputar a eleição, Conde, é muito complicado, porque para mim não é tão simples, como eu já falei aqui, não sou um político de carreira, não me considero uma pessoa da área política, enfim, eu acho que eu me encaixo muito mais na questão de gestão pública, da administração, que eu acho que tem um avanço enorme. Eu acho que, de qualquer maneira, eu defendo muito mais hoje as pessoas com conhecimento técnico dentro da prefeitura, o gestor muito mais envolvido com isso, e vai ser um processo cultural da população de entender que não adianta ficar, como você falou, carregando criancinha no colo, fazendo esse tipo de coisa, que eu acho que isso a longo prazo não traz benefício para ninguém, e para a população precisa aprender que isso e participar. Eu acho que a democracia brasileira ainda é muito nova, né, praticamente é a crítica e o voto. Poucas pessoas querem participar, querem estar presentes, querem participar de conselhos. As prefeituras muitas vezes não são transparentes, e isso desanima também a participação das pessoas. Enfim, eu acho que é todo esse contexto. Hoje eu estou tendo essa oportunidade, desses 2 anos eu optei por isso, e depois eu quero ver, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas eu tenho minha vontade, minha necessidade de voltar para minhas profissões, mas de qualquer maneira eu gosto muito dessa questão da gestão pública. Eu acho que é muito gratificante, foi muito gratificante. Paulo, última pergunta. Bom, você agora viaja para Brasília, logicamente está tendo contatos lá com vários prefeitos, você está respondendo pela região norte.
Exatamente. É muito diferente, Paulo, isso daí é muito diferente, os problemas lá, e você não sente um pouco estranho, você sendo do Sudeste, que tendo que ver lá, de repente, algumas coisas relacionadas a coisas específicas da região Norte, não é muito um outro desafio também? Como é que você sente, vendo de repente algum projeto lá que, coisa que você nunca viu na frente e tem que dar um aval disso daí? Não, a diferença é grande, porque você... Não, é uma diferença grande, mas de qualquer maneira, tem muita gente boa, eu vejo muitos avanços, a região Norte, tanto a região Nordeste como a região Norte, está tendo avanços, um desenvolvimento significativo, tanto é que essa migração, inclusive para o Sudeste, para o Sul, diminuiu muito, e muita gente daqui indo para lá agora, né, porque realmente eu também tive a oportunidade de estar em Belém, Teresina é uma cidade fantástica, muito bem cuidada, com grande desenvolvimento também, hoje está tendo o Estado. O grande problema dessas regiões, Paulo, ainda é os distanciamentos das cidades, né? E também ainda são muito dependentes do Fundo de Participação dos municípios, né? Então hoje os municípios eles estão com um processo que é um problema do nosso federalismo. Eu acho que o Brasil é o único país do mundo, cara, onde você tem um federalismo com os 3 entes autônomos, né? Você não tem nenhum país no mundo que tem isso, né? E hoje, com as novas legislações, os municípios, hoje você tem 4 mil municípios mais ou menos, abaixo de 20 mil habitantes. São dos 5.568 municípios, 4 mil não tem 20 mil habitantes. Esses praticamente, com as novas legislações, já são deficitários, né? Eles não têm condições de desenvolver políticas públicas na área de resíduos sólidos e nem na área de atendimento secundário de saúde, por exemplo. Então, os consórcios públicos que o presidente Lula aprovou a lei em 2005 e regulamentou em 2007 é o grande projeto de um novo federalismo brasileiro que está sendo discutido e não dá conta, as prefeituras não se consorciaram para a questão de resíduos sólidos. A saúde hoje, são 452 regiões de saúde. Para você ter uma ideia, aonde está sendo mais rápida a implantação é o estado do Ceará, devido aos consórcios públicos desse projeto regional da saúde. São Paulo é o estado mais atrasado na implantação das regionais de saúde. Enfim, então são essas características que levam a esses municípios, têm dificuldades nesse custeio, mas praticamente todos os municípios hoje estão com os custeios muito no equilíbrio, né? Praticamente não dá para pagar as folhas de pagamento todos nos 50%. E por que, Paulo, está acontecendo isso? Porque por 2 motivos. Primeiro, o aumento do salário mínimo, né? Quando o presidente Lula assumiu, o salário mínimo era $80, né? Quando terminou a gestão do Fernando Henrique, o salário mínimo, hoje é mais de $300. Isso fez com que os municípios, somente do Nordeste, que depende muito de FPM, chegassem no seu limite de custeio da folha. E o segundo, a descentralização de programas. Ontem foi o último dia do PAC, né? Então, o governo federal ontem foram creches, né? As prefeituras podiam ser cadastradas, pedido para creche ontem, e para cobertura de quadros de esportes. O mês passado terminou a inscrição para saneamento, para cidades digitais, para unidades de saúde, para centros esportivos, e teve e cidades históricas. Então, assim, são 10 programas que o governo está disponibilizando para os municípios que venceram ontem. Então aí também a gente vai ver quem que se inscreveu, né? Porque essa coisa de perder recurso... Amparo se inscreveu ou não? Você não sabe, não tem informação. Então, eu não tenho informação ainda se inscreveu ou não. Agora que nós vamos ficar sabendo quais são os municípios que se inscreveram nesses 10 programas do PAC. Com isso, Paulo, muitos municípios conseguem o recurso e depois precisa de custeio para... Então esse está sendo o grande dilema. E por isso que a gente está entrando com esse projeto de apoio à gestão, para melhorar as receitas dos municípios em projetos que têm capacidade. Nota fiscal eletrônica, o ITR, né? 1.600 municípios brasileiros só assinaram o convênio para receber ITR. Inclusive Amparo não assinou. Enfim, é um recurso a mais que você pode ter nesse tipo de coisa. Então nós estamos trabalhando nisso para poder, mas a realidade realmente é diferente, mas eu acredito muito no país e realmente muita gente... assim, a questão dos gestores, dos prefeitos, teve uma melhora significativa aí nos últimos anos. Isso aí, vou censurar o Murilo, porque a gente está em cima da hora. Então, seu destaque... Demais, né? Falou demais e bloqueou aqui o Murilo. A gente gostou muito da sua participação, Paulo, sempre que for possível, é muito bom bater papo com você, e sempre os microfones da Rádio Difusora ficam abertos
não só para você, ou como para todos os políticos que quiserem fazer uso e contar e explicar coisas interessantes para o município. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Conde. Eu tenho procurado vir aí pelo menos uma vez por mês aqui para ver minha família, ver minha mãe, minha namorada, enfim. E acho que estou sempre à disposição. E o que precisar, eu até escrevi isso na minha carta, a cidade de Amparo, estou à disposição. O dia que o prefeito... Se o Jacó quiser, pode ir lá. É uma determinação da presidente Dilma, né? A gente receber todos os prefeitos, independente de partido político. Então ele está à disposição, coloco à disposição o que eu puder orientar. Quer dizer, uma coisa assim, não tem jeitinho, não dá, essas coisas a gente não faz, mas orientação de como proceder, de como buscar recursos, essas experiências em relação, por exemplo, a essa coisa da iluminação pública, vários municípios com essas experiências de não cobrar da população e ter outras saídas, assim, acho que tem muitos cases aí de trabalhos dos municípios que pode estar sendo compartilhado. Eu não sou responsável diretamente para receber os prefeitos, mas eu apresento as pessoas responsáveis, né? O presidente da Câmara de Amparo esteve lá, o Catanese, o vereador Donizete esteve lá, o vereador de Monte Alegre também, o Lick, esteve lá, o prefeito de Pedreira me ligou algumas vezes já, o prefeito de Joanópolis esteve lá, também orientamos ele, o prefeito de Bragança também me ligou algumas vezes, o prefeito de Limeira também já estivemos juntos lá também, solicitando orientações, orientando, então assim, tenho recebido as pessoas e os prefeitos e apresentado as pessoas para poder esclarecer suas dúvidas e conhecer os projetos do governo federal. Um grande abraço. Eu que agradeço e parabéns ao programa e acho que continue assim, acho que é importante para a democracia, né, a isenção da imprensa. Eu tenho falado, desculpe me alongar, mas acho que eu tenho que dar esse testemunho. Eu sempre falei isso para o Paulo, eu como sempre defendi a livre imprensa, e na nossa administração nós nunca compramos a imprensa, eu nunca liguei para nenhum órgão de imprensa para ter a satisfação do que falou para mim, e isso é muito importante, e porque a imprensa realmente tem que ter a sua liberdade de expressão, e quem é prefeito, quem é gestor público tem que ter a serenidade de poder encarar as críticas e poder assumir a responsabilidade das suas responsabilidades, das suas atribuições. Eu acho que essa questão do político que fica jogando os seus problemas nas costas dos outros, cara, eu acho que isso não é bom para o país, não é bom para a democracia. Acho que tem que assumir as suas responsabilidades. Então, se vai pôr a taxa de iluminação, assuma a responsabilidade que vai pôr a taxa de iluminação, como nós assumimos que nós não vamos colocar a taxa de iluminação. Eu acho que é isso que a população espera de um político, assumir as suas responsabilidades. É isso aí. Paulo Domingues, foi um prazer tê-lo aqui também. Eu que agradeço, Conte. E lembrando, a gente não morde, né, Paulo? Ninguém mordeu aqui, né? Não morde, né? Não mordeu, né? Tem medo de... Eu participei como prefeito do programa. A gente não morde, porque tem medo de vir aqui, parece que a gente morde. Mas a todos uma boa tarde e até o próximo final de semana. Murilo, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu mais uma vez. Obrigado, Paulo, Sidão, pela presença. Até sábado que vem, Conde. Um abraço. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado com mais um Bala na Agulha. Na sequência, você fica com o campeão de audiência de todas as tardes da Difusora, o nosso querido Compadre Generoso. Tchau, Amparo, e até o próximo sábado. Você acabou de ouvir pela Rádio Difusora de Amparo, programa Bala na Agulha. Produção e apresentação, Conrad Adenauer.